Fala, time! Espero que todos vocês estejam bem. E olha só, o tema hoje é fantástico, hein? Talvez você já tenha visto ou pensado que sabe operar o engolfo da forma certa. Mas se você não sabe ou se sabe, quer ter certeza se é isso mesmo? Fica com a gente. Pois é isso aí. Estou falando porque o engolfo nada mais é que uma vela que dá um comando para onde que está indo o mercado. Há uma reversão. Esse é um dos padrões de reversões muito fortes. Então, para que ele seja muito forte, aí geralmente ele tem que engolfar. Engolfo, para quem não sabe, é essa vela grandona que ela acaba engolfando, ou seja, as velas anteriores acabam sendo engolidas por ela, tá certo? Então, olha só que interessante. Aqui eu vou passar para vocês, sem muita enrolação, certo? Vou explicar aqui e na nossa lousa e depois vamos ir lá para o gráfico para ver como que funciona, tá certo? Então, olha só. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo de como realizar sua marcação após o engolfo e como operá-lo, tá certo? Então já pega a sua caneta, o seu caderno, já para fazer suas anotações. E já aproveito falando para você que você não é inscrito no nosso canal e não curtiu ainda, já aproveita para curtir nosso canal e também compartilhar com os seus contatos, tá certo? Então, bora lá! Primeira coisa que você precisa fazer quando observar o engolfo é realizar sua marcação, traçar uma linha horizontal aqui ó, no corpo do candle que foi engolfado, certo? Logo após a sua reversão. Houve a reversão, formou-se engolfo, certo? Então, olha só que interessante. Você tem que esperar, tá? Esperar que a próxima vela ela venha buscar a região aqui ó, do candle que foi engolfado, o corpo do candle que foi engolfado. Você vai esperar essa região, certo? Se ele vir na próxima, o champs, mas se ele não for na primeira, ele for vir só na segunda buscar, não, você não vai fazer nada. Se não vir na primeira, não vai buscar a segunda nem a terceira. Não, existem outros meios para você operar na segunda, terceira, candle quando for buscar a parte do engolfo, mas nesse caso, se você já está aí no mercado, não está tendo essa consistência para ter um operacional base para você operar, então te passando essa técnica, ou seja, o gatilho como muitos gostam, né? Então preste atenção nessa parte, tá certo? Então aconteceu o engolfo, observa muito isto, tá? Ele precisa, certo? A vela que acabou sendo engolfada, ela precisa aqui está abaixo do engolfo 50%, tá certo? Então, ou seja, são 50% que ela tem que estar abaixo, 50% abaixo do engolfo, tá certo? Então, ou seja, mas se ela tiver mais, você não vai fazer nada. Por quê? Você vai esperar, observar que aqui ela está abaixo de 50% da nossa marcação de engolfo. Tá certo? Então, a seguinte coisa você tem que fazer aqui, ó, aqui a nossa metade, certo? Então, ou seja, você observa que ela ficou bem abaixo. Então, é isso que você precisa sempre, tá? Observando. Serve tanto no primeiro exemplo que eu estou passando, tanto para o segundo também. Fechou. O gatilho da sua entrada é quando o próximo candle ele já vinha buscar a região do corpo que foi engolfado, logo na primeira vela após a reversão, você vai fazer sua entrada a favor do engolfo. Então você vai pegar essa retração, observa que ele vai retrair aqui, vai ficar acima da sua entrada. Observe, sempre pega uma margem, assim que ele ultrapassar um pouco a sua marcação, você entra, tá certo? Porque às vezes pode parar em cima da sua marcação. Esse é um do exemplo, fechou. Então já está merecendo like, tá? Então olha só o segundo, que maravilha. O que você vai fazer? Seguindo o mesmo padrão, está abaixo dos 50% aqui do nosso engolfo. E olha só, eu não vou marcar. Aqui eu tenho nossa marcação. Observa, ó, aqui você fez aqui sua marcação.
beleza? Mas só que seguinte, essa segunda operação você não vai marcar, você pode marcar as duas. Essa é a primeira marcação, a segunda marcação eu vou deixar na cor amarela, tá? Eu vou marcar o pavio, ó, eu realizei a marcação do pavio. Essa marcação aqui eu vou aguardar o quê? O que eu tenho que esperar aqui? Eu vou esperar o rompimento dessa minha marcação. Então eu vou esperar o rompimento para mim fazer o que? O pullback. Então eu vou esperar o rompimento para mim sim, então, para mim fazer aqui a minha entrada daqui, ó, o pullback. Isso. Eu fiz isso. Olha só que interessante. Esse candle aqui, ó, ele acabou que rompeu, ele rompeu a nossa marcação do nosso pavio. Observa, ó, ele rompeu aqui. Isso daqui pra gente é muito importante, ó. Observa que ele rompeu a sua marcação aqui, ó. Ele acabou rompendo, certo? E quando o candle ele voltasse aqui, ó, ele já começou e veio buscar a sua região aqui, ó, ele ultrapassou a sua região, ele já entra. Ele precisa vir logo de início, vir buscar aqui, ó. Ele já viu início, ele veio buscar aqui, você já faz a sua entrada, fantástico, a favor do seu rompimento, que é o que acontece, ele vai continuar, tá certo? Porque sempre tem algumas outras observações, mas analise o gráfico e observe dessa maneira. Mas vamos então lá para o gráfico para que você venha entender melhor aí como que funciona, tá certo? Estamos aqui na Nike Option, certo? Não vou escolher aqui gráfico aqui, vamos escolher aqui, vamos fechar aqui. Olha só, temos aqui engolfo, ó, já temos aqui o engolfo já, fantástico. Se nós observarmos aqui, ó, nós temos aqui o engolfo, tá certo, ó. Temos aqui o engolfo. Aqui essa vela está abaixo dos 50%. Se nós for analisar aqui, ó, está abaixo dos 50%, tá certo? Então vamos pegar aqui a nossa linha da Nike Option. Você vem aqui, pegou a sua linha, vamos colocar aqui na cor branca, onde colocamos no corpo. Olha lá, ele veio buscar? Não veio buscar. Então vamos colocar a outra linha. Já coloquei no pavio ali, ó. Coloquei no pavio. Coloquei no pavio. E olha só que interessante. Ele houve o rompimento. Houve o rompimento. Quando veio buscar a nossa região de novo, nossa região marcada de amarelo, nós fizemos o que? A nossa entrada a favor do rompimento. Então, olha só que interessante. Olha que retração bonita. Certo? Fantástico, muito bom. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver se temos algum outro engolfo. Temos aqui engolfo também. Vamos pegar a nossa linha aqui. Mas e quando acontece aqui um doji, champs? Quando acontece o doji, você faz o que nesse caso? Quando acontece o doji, você precisa sempre, tá? Aqui no caso aqui é um doji, você vai prestar atenção no candle que rompeu a região aqui dessa marcação do pavio, tá? Então você vai entrar no aqui, ó, no corpo no início do corpo que foi rompido. Então, ou seja, você vai colocar esse cara aqui, a sua entrada é aqui, ó. Esse é um outro gatilho que eu iria passar no futuro, mas eu vou passar aqui para vocês. Vou pegar aqui na cor azul, ó. Ó, aqui é o corpo, início do corpo. Vamos traçar ele aqui para frente. Olha só que interessante. Ó. Então ele rompeu. A sua entrada não seria quando ele viesse buscar aqui, certo? Que ele rompeu aqui, certo? Poderia ter vindo aqui, dá certo, sim. Mas a entrada sua certeira é quando ele vir buscar o corpo aqui, ó, na abertura do corpo que foi rompido, certo? Tanto para alta ou com a baixa quando apareceu o doji. Mas vamos aqui buscar o que nós ensinamos para vocês aí, ó. Excluir aqui. Aqui tá no ATC, olha como se falar, mas olha, isso funciona no ATC. Observa, ó, houve engolfo, houve, mas ultrapassou 50%. Foi buscar o nosso corpo aqui? Foi buscar, logo na segunda vela foi, mas não é o operacional,
tá certo? Pode operar? Pode, mas é arriscado, tá certo? Então eu aconselho, porque quanto menor for a vela que o engolfo, o que acontece, o engolfo ele tem mais força. Então observa que aqui ela ficou praticamente quase o mesmo tamanho aqui, ultrapassou mais de 70%. Então, ou seja, há uma briga de força aqui dentro, tá certo? Então observa, aqui nós olhamos, vamos voltar aqui para trás, vamos pegar aqui para trás. Temos engolfo aqui também, ó, outro engolfo. Vamos colocar para nossa marcação. Observa que até agora só apareceu o segundo exemplo. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui também, ó. Olha lá, só para você ver. Marcamos aqui, não veio buscar o próximo candle após o engolfo, não veio buscar a região do corpo. Já nossa marcação de pavio, aguardamos o rompimento, rompeu, veio buscar aqui. Ou seja, isso aqui funciona direto. Vamos escolher aqui o gráfico, um gráfico aqui que esteja fechado aqui do mercado normal. Vamos olhar aqui para trás. Observando aqui, tem 5 minutos. Mais 50%. Ó, aqui formou um padrão N, isso é muito importante, tá? Então, ou seja, você colocou aqui sua marcação, ó lá, ó. Por isso que eu falo, sempre espere para você realizar a sua entrada, sempre quando ultrapassar a sua marcação. Por quê? Para que você não venha levar o loss aqui, ó, porque ela pode terminar desse modo aqui, tá certo? Então, quando você pega uma margem, é muito melhor. Observa aqui, ó. Aqui é um engolfo de baixa, certo? Olha aqui, ó. Você realizou sua marcação aqui. A próxima vela veio buscar sua região. Olha só que entrada bonita. Aqui foi o nosso primeiro exemplo. Então, ou seja, isso acontece a todo momento, tá certo? E você preste atenção, faça seu treinamento, sua conta de treinamento primeiro, antes de ir para sua conta real, tá certo? Então, esse é o nosso vídeo. Se gostou, já dá aquele like maravilhoso, tá certo? E é o seguinte, se não é inscrito no nosso canal, já aproveita e se inscreva agora. Também tem o nosso link do nosso Telegram, entra para o nosso time, vem com a gente e te aguardo você lá. Fique com Deus, um abraço do Champions, tamo junto.